Diz assim: nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ok. Nele estão ocultos todos os tesouros da sabedoria e do conhecimento. Ok. Versículo 12. Isto aconteceu quando foste sepultados com ele no batismo, e com ele foste ressuscitados mediante a fé no poder de Deus, que o ressuscitou dentre os mortos. Fala, fui ressuscitado mediante a fé no poder de Deus. Fala, no poder de Deus. Ok. E a vós outros que estáveis mortos pelas vossas transgressões, pela incircuncisão da vossa carne, vos deu vida juntamente com ele, perdoando todos os vossos pecados, e cancelou a escrita de dívida que consistia em ordenanças, e que nos era contrária, e ele a removeu completamente, pregando-a na cruz, e despojando as autoridades e poderes malignos, e fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz da glória a Jesus Cristo. Vou repetir o 15, que está muito forte aqui, ó. E despojando as autoridades e poderes malignos, e fez deles um espetáculo público, triunfando sobre eles na cruz. Versículo 16. Portanto, ninguém tem o direito de vos julgar pelo que comeis, ou pelo que bebeis, ou ainda em relação a alguma festa religiosa, celebração de luas novas, os dias de sábado. Esses rituais são apenas sombra do que haveria de vir. A realidade, todavia, encontra-se em Cristo. Você sente adorando a Jesus Cristo? Obrigado, irmãos. Há uma intimidação das trevas, elas estão sendo removidas por amor à sua vida. Fala, o Senhor está removendo intimidação. Fala, toda intimidação, ela está caindo aqui. O diabo, quando ele não consegue te parar através de perseguição, ele vai simular essa resistência de intimidação. Quando ele não consegue parar você, ele tenta fazer você parar. Como? Uma coisa é ele conseguir te parar pela força dele. A outra coisa é fazer você parar pela sua própria decisão. E muitas pessoas que não avançam no reino porque elas estão intimidadas. Elas não conseguem avançar porque elas estão debaixo de intimidação. Ameaças, retaliações, mentiras, calúnias, acusações que o inimigo ele levanta contra a sua alma. Mas nós lemos aqui que Jesus despojou e despojando as autoridades e poderes malignos, fez deles um espetáculo público e triunfando sobre eles na cruz. Ele arrancou todo o direito de Satanás intimidar você. Ele arrancou todo o direito do diabo condenar você. Mas o problema é que quando damos mais a voz ao espírito de condenação do que ao espírito de justificação, nós caímos no laço do diabo. E Paulo diz, não ignoremos as artimanhas, as estratagemas em grego de Satanás. Essa palavra em grego, estratagemas, é pensamento articuloso, calculado. Ele calcula como ele vai te pegar.
A maior função do diabo é ser o acusador. Simular uma atmosfera que bloqueie o seu sentido de ouvir uma verdade. Quando você entra no campo da batalha espiritual, a primeira coisa que o diabo ele tem como estratégia é criar uma atmosfera à sua volta. Trazer uma nuvem de obscuridade que você não consiga discernir a voz de Deus. E nós ficamos numa luta dentro da dimensão dos sentimentos, do coração. E toda vez que você entra com angústias, que você sente medo, quando pensamentos começam a te atacar, que as pessoas estão com inveja de você, que alguém não está se agradando de você, quando pensamentos intrusos começam a entrar na sua mente, tu pode saber que isso não é o Espírito Santo. Isso não é o seu discernimento de espírito, porque quando aquilo te aflige ao ponto de te remover a sua paz, isso não é discernimento de espírito. O discernimento de espírito, ele me faz ver o seu coração, discernir o seu espírito, mas ele não remove a minha paz, não remove a minha confiança, e nem me remove do lugar onde eu estou em Deus. Agora as pessoas, quando elas têm um falso discernimento de espíritos, ou seja, elas estão ouvindo a voz do diabo em vez da voz do Espírito Santo, elas começam a dar atenção a sentimentos de orfandade, sentimentos de divisão, de contenda, de destruição, de prejuração. É isso que o diabo quer que você pense. Há pessoas que são atacadas em sonhos, e o diabo ele simula uma imagem, às vezes está de mim para você, ou de alguém que está na sua casa, ou perto de você, alguém, que essa pessoa está te perseguindo, quer te matar. Esse é o diabo. O diabo ele se transfigura em anjo de luz para te perturbar. Então tudo que remove você da paz, da fé, da confiança, do amor, da esperança nas promessas, da convicção que você está em comunhão com a presença dele, você pode ter certeza que esse é o diabo. E nós temos que aprender a identificar a voz do diabo quando ela senta a falar. E falar para fora, Satanás. Cala-te, Satanás. Então havia momentos que o diabo queria falar com Jesus. Jesus falava, cala-te, demônios. E você hoje tem que calar a voz daqueles que estão te acusando, seus inimigos da tua alma. Porque se você permite essa atmosfera, essa opressão aumentar, e se o diabo conseguir ganhar mais tempo contra você, ele vai te colocar debaixo de uma atmosfera de opressão contínua, até acessar o seu coração para te vencer na batalha, para distorcer a sua realidade. E ele vai querer te mostrar coisas que não são reais de você. E uma vez que você cai na mentira do diabo, você cede os seus desejos, seu corpo ao diabo. Você cede o desejo das emoções ao diabo. E você tem que aprender a ter mais discernimento do que está acontecendo na guerra. Então, às vezes, quando o Satanás ele vem, chega perto de mim para falar, e eu começo a sentir um sentimento estranho, algo que não compete à minha realidade, à minha paz com meus irmãos, e eu falo, Senhor, e se eu não ouço o Senhor falando comigo, Senhor, o que é isso? E não ouço, eu falo, Satanás, para fora agora. E aquilo acaba. Você tem que aprender a identificar e ser mais rápido. Por isso que você tem que conhecer a palavra de Deus. Você tem que ouvir homens pregando, homens ungidos, pregando palavras ungidas para você, que traga reino, estrutura de reino para você, que revele a natureza do Pai. Não a natureza de um Deus que odeia as pessoas. Quando pregamos exortação, nós estamos falando aquilo que chama você para perto, não aquilo que te joga no mundo. Deus ele te corrige, te disciplina por amor, mas ele não faz isso por prazer. Deus não tem prazer no seu sofrimento, ele não tem prazer. Ele tem prazer na sua santificação. Ele tem prazer no seu arrependimento, ele tem prazer na sua melhora. Deus ele não está te afligindo com males. E uma vez que nós começamos a experimentar o governo da presença de Deus e se relacionar com ela,
nosso discernimento muda. E Deus é amor. Ele é justiça. Ele é paz. Mesmo quando Ele te coloca e te permite você passar por tribulações, Ele diz, ainda que você passasse pelas águas, eu estarei contigo. Ainda que tu passares pelo fogo, nenhuma chama arderá em ti, porque eu passo contigo. Ele é o quarto homem da fornalha, Ele está junto com você nessa guerra. Às vezes, por causa da obediência ao Senhor, nós vamos entrar em guerra. A obediência a Deus, ela te leva para a guerra. A obediência te leva para o deserto. E você tem que aprender a discernir que quando você entra numa estação de guerra, uma estação de deserto, não dê ouvido à voz do diabo. Porque Jesus foi conduzido pelo Espírito Santo ao deserto. E o Espírito conduz ele, guia ele. Mas lá no deserto o tentador estava esperando uma oportunidade. E é quando você está passando um processo de contrariedade, obscuridade, que você não está entendendo o que está acontecendo, é nesse momento que o tom da voz do diabo aumenta. Incrível que pareça, o salmista Davi disse, por que tu te calas no dia da angústia? Por que tu se esconde? Porque Ele quer que você aprenda a procurar Ele em todos os momentos da sua vida. Não só como a fé está favorável a você, não só como as circunstâncias estão favoráveis a você. Você tem que entender que todos que nós somos chamados do reino, passamos por processos, não para nossa destruição, mas é para nossa libertação. É para nossa formação. Fala para o teu irmão, esse processo está te formando? Por mais difícil que seja, Deus está formando o teu caráter, aleluia. Apóstolo, mas eu estou errando, estou falhando. Mas você está lutando? Você está aqui dentro ainda? É isso aí. Fala para o teu irmão, vença a guerra. Mesmo ferido, não larga a tua espada. Esse é o segredo. Sabe, tem fases que nós desgastamos, que nós batalhamos, entramos em guerras sinistras. É só uma fase, porque Ele fala, ainda que tu passaste pelo vale da sombra da morte, não temas. Não temerei, porque tu estás comigo. A tua vara e teu cajado me consolam. E é ali que Ele assenta a disciplina e a autoridade dEle na sua vida. Vara e cajado, disciplina e autoridade. E você sai melhor desse vale. Você vai sair para melhor, não para pior. E todos os vales, e todas as lutas, todos os desertos, todos os altos e baixos da minha vida me serviram para minha elevação. Mas existe o segredo de você sair bem da guerra, sair bem do deserto. Fala qual? Ouvir a voz dEle. Porque é ali que fica difícil de ouvir a voz de Deus. E se tem momento difícil de ouvir a voz de Deus, é quando você está pecando. Se tem momento difícil de ouvir a voz de Deus, é quando você está falhando. Se tem momento difícil de ouvir a voz de Deus, é quando você está no deserto. Se tem momento difícil de ouvir a voz de Deus, quando você está na guerra. E a vida é assim, isso é costume. Sabe quando Salomão chega na sua maturidade? Ele escreve um dos livros mais poderosos da Bíblia. Eclesiastes. É um dos livros mais sensatos da Bíblia. Mais do que Provérbios, é Eclesiastes. Eclesiastes ele é o resumo ajustado de Provérbios. Alguns conselhos de Provérbios não se aplicam a mim e a você. Alguns conselhos, depois você vai em Provérbios capítulo 31, manda dar vinho para quem está triste, e aqui você dá o Espírito Santo, então você entende que esse é o Espírito. Existem certos conselhos que ali foram o homem falando. E para você encontrar o conselho de Deus, você tem que encontrar o Espírito. E para você ler a Bíblia, você precisa do Espírito, senão você vai interpretar a Bíblia errada. E vai aplicar as coisas da maneira errada. E tem muitos que pegam a Bíblia, lê sem o Espírito e não interpretam as coisas que o Deus está falando, e acham que Deus está falando quando a sua carne está falando. E Provérbios é bem claro, a Bíblia, as Escrituras é vida para aquelas que encontram. E você tem que encontrar vida nas Escrituras.
E Jesus disse para os fariseus: opa, cuide que nas escrituras elas falam de mim, elas têm a vida eterna, procure a vida. A Bíblia não é um livro que você pode abrir e se auto-interpretação do jeito que você quer. É a Bíblia que lê como você está e ela te revela o que você precisa fazer. Você precisa deixar Deus falar com você. Deixa Deus ajustar teu espírito aqui, querido. Porque você está saindo com uma frequência, eu sinto isso. O Senhor vai remover por misericórdia da tua vida toda a frequência demoníaca, satânica, de opressões de demônios, de feitiçarias, de espíritos geracionais que tentam ensurdecer você. E a voz de Deus vai vir com uma trombeta aqui essa noite. E Ele fala: desperta tu que dorme. Ele vem com trombeta. Aleluia. E quando Ele fala com trombeta, Ele começa a falar alto, é porque Ele tem que despertar você. Você tem que aprender a saber qual atmosfera você anda. Qual é o seu ambiente? Quando você entende qual é a presença, a voz de Deus, e quando você entra nesses processos que eu já falei aqui, fica mais fácil de saber quando o inimigo está falando e quando Deus está falando. Quando Ele fala, Ele produz vida, esperança, amor, renovo, consciência do que você foi chamado para fazer. Aleluia! Quem está comigo da glória a Jesus? Consciência. Fala, quando a voz de Deus fala, ela produz consciência de espírito. Fala, eu fico consciente de Deus. O que o diabo ele quer é obscurecer, bloquear o seu espírito para que você não tenha consciência da presença de Deus. E uma vez que você perde a consciência da presença, você fica vulnerável. Vulnerável aos ataques do diabo e à sugestão que ele te dá. O diabo ele vai te sugerir algo. E o Senhor falou para Caim: cabe você dominar o sentimento do teu coração, Caim. O pecado está na porta do teu coração, mas você tem que dominá-lo. E uma vez que Deus começa a falar com você, você recebe força para vencer aquilo que era mais forte do que você. Salmo 18 diz: eu clamei ao Senhor e Ele me livrou dos inimigos que eram mais poderosos do que eu. E você tem que saber que o diabo ele pode ter muito mais poder do que você, mas ele não é maior do que aquele que está em você. Nós não vencemos o reino das trevas na nossa própria autoridade, na nossa própria força, na nossa própria unção, não. Eu venço na delegação que já me foi dada, na jurisdição espiritual. Jesus já declarou principados e potestades aprisionados, julgados, publicamente expostos à vergonha. Ele te deu essa autoridade na cruz, e quando você está sendo crucificado, você está vencendo a guerra. Mas uma vez que você foge do caminho da cruz, você perde a tua autoridade de vencer os demônios. O diabo não pode matar quem está morto para si, mas ele gosta de perseguir aquele que está muito vivo na carne. Mas quando você está morto para si, o diabo não tem poder nenhum contra você. Fala para o seu irmão: morre um pouquinho mais, para sua vontade. É isso, fala, é isso. Então quando o diabo está atacando o seu orgulho, mate um pouquinho mais orgulho e vença a guerra. A guerra está entre os irmãos. O primeiro que morrer no orgulho vence a guerra. Fala, no reino quem morre é quem vive. No reino de Deus você pode perder, mas você perde com Ele, mas ganha muito mais. Toda vez que eu perdi algo para Deus, Ele me restitui em dobro. Mas quando tu perde para o mundo, para o diabo, você só tem sofrência. Fala para o seu irmão: padeça, mas padeça na casa do Pai, porque Ele te consola. Nesse mundo tereis aflição, mas tenha um bom ânimo, porque Ele venceu, e você vence porque Ele venceu por você. Fala, suporte mais as aflições, tá, crente? Tá chorando por quê?
Tem facão no teu pescoço? Não tem. Quando sua prova estiver muito dura, tu vai no YouTube e coloca cristãos perseguidos na Nigéria. Talvez teu ânimo muda. Quando você não tiver um dinheirinho para pagar aquelas contas ou comprar aquela alcatra, ou a picanha que o Lula prometeu, aí é fácil. Abre o YouTube, fome no Iman, aí você olha aquelas criancinhas com 2 quilinhos só de osso, aí depois você pensa se você vai morar diante do Altíssimo. Faz com todo respeito assim no seu irmão assim, ó. Aperta assim, vê se tem alguma gordurinha aí. Fala, você está bem vivo ainda. Você não vai morrer. Fala, você não vai morrer agora não. Fala, você tem que morrer é para sua própria vontade, para sua carne. Sabe uma coisa? Posso falar a verdade? Posso falar a verdade? Posso falar ou não posso? Se você for crente das fraldas, você se ofende. Povo mimado é o brasileiro. Que é um evangelho de mimos. Um evangelho de upa, só para colocar curativo nessas feridinhas. Mas não quer o evangelho de reino para formar soldados que carregam feridos de guerra, mas tem autoridade na terra. Eu tenho umas marcas de guerra. Alguém tem marca de guerra aqui? Guerra! Mas essas marcas que você tem, essas feridas, isso formou teu caráter. Porque ele vai cicatrizar as áreas de falência na sua vida. Ele vai começar a fazer uma cirurgia em você. Ele abre a ferida, mas ele diz: no terceiro dia eu te curarei. Ele permite a guerra, tu é ferido, mas ele te cura, te torna muito mais forte que você era. Pô, tu já passou por coisas tão piores da tua vida, agora deu uma fracassada, tá passando guerra, tá chorando por quê? Fala pra ter uma corda, irmão. Fala, para de mimimi. Essa geração de crente no Brasil, irmão, estão perdendo tempo. Os céus estão abertos, está em chamas o Brasil. Deus está precisando de vasos formados na fornalha. E outra, acendida 7 vezes mais. Preparados para herdar a glória. Irmão, Jesus só ressuscitou em glória depois que padeceu, sofreu, mas ele suportou. Mas depois, quando ele se levantou dos mortos, já era. Fala, a questão é se levantar. Se levante. Jesus se levantou dentre os mortos. E toda vez que você se levanta depois de um processo muito difícil, há uma ressurreição de promessas na sua vida. Fala, hoje é uma ressurreição de promessas. Aquilo que não se cumpriu vai se cumprir ainda esse ano. Meu filho, o Brasil já está navegando sob uma das piores crises financeiras. Mas não se preocupa que quem está na arca está sobre as águas do julgamento. Fala para o teu irmão, entra para a arca. Porque o Senhor está nos colocando acima. Fala, Deus está me colocando acima dos julgamentos desse mundo. Aleluia. Aleluia. A 7 trombetas não é para você, é para os perversos, é para os ímpios, para se arrependerem. Nós estamos entrando na temporada que eu profetizei para vocês há 3 anos aqui. E ela começou. Esse trimestre, primeiro trimestre, saímos do primeiro trimestre por uma grande fase de dificuldade na nossa nação. Mas sabe de uma coisa? Eu me lembro que todas as vezes que teve uma crise no Brasil, quem lembra da crise dos caminhoneiros que parou o Brasil inteiro? Foi a época que eu mais andei e mais cresci. Pandemia foi onde Deus mudou toda a minha vida. Fala, quando o mundo está sendo julgado. Fala, quando o mundo para, a igreja corre mais rápido. Você não tem que andar de acordo com o sistema do mundo.
O seu sistema financeiro é independente, é celestial. Ele faz o que ele quiser, ele tem ouro no céu, as ruas são de ouro. E se ele quiser trazer um anjo, trazer um tijolinho daquela rua de ouro e te colocar na mão e mudar toda a tua vida, ele faz isso. Eu lembro o testemunho do apóstolo Davi Rebolo, nosso pai. Ele escreveu um livro. E aquele livro que ele escreveu sobre dimensões da prosperidade. E quando ele acabou de escrever, no dia seguinte ele acorda, estava do lado da cama dele todo o dinheiro para ele lançar o livro. E ele viu um anjo, e o anjo falou assim: eu financio, eu pago, eu te dei a revelação e eu pago. E Deus fez o milagre da provisão financeira instantânea, apareceu o dinheiro para ele. A Ana Mendes, ela conta o testemunho que durante, acho que foi um ano, ela abria a carteira, tinha dinheiro para tudo que ela precisava, ela tirava da carteira dela, ela fechava a carteira, colocava no bolso, tirava, abria, e ela era pobre, miserável, e Deus, quando deu o profético, começou a mudar a vida dela. Deus fez uma provisão financeira extraordinária, aparecer dinheiro dentro da carteira dela, milhares de dólares de dinheiro. Supriu ela, supriu. E você acha que Deus não pode fazer qualquer coisa na vida de um fiel? Fiel. Nós não estamos falando que aquele que só gosta de vir ouvir o evangelho ser como é que fala? Praticante, cristão não praticante do evangelho, simpatizante da fé evangélica. Deus está levantando uma ordem de sacerdotes que vão tomar e tocar essa geração debaixo de um poder violento e glorioso. Nós vamos sentir um ciclo fechado desse ano agora em diante. E eu falei para vocês que Deus ia sacudir a nação a partir desse ano, e já está acontecendo. A coisa não está fácil. Estava vendo uma análise que não estão se vendendo mais carro novo. As pessoas estão com medo de comprar carro. Nós estamos com o PIB no Brasil o dobro do que estava. Nós estamos mais de 14,5%. Significa que o Brasil está numa grande crise. Estados Unidos já taxou o Brasil por importação. Você não está entendendo, meu querido. Muitas portas vão se fechar, mas não se preocupe, que o Deus que te garante, você não depende do sistema do mundo. Ele te faz viver acima da crise. Eu estou aqui essa noite para profetizar para você que esta crise não vai atingir a casa dos fiéis. Aquele que é fiel, o Senhor não te deixará, não te desamparará. Se ajuste. Fala, toda vez que chega uma crise na minha vida, é momento de se reinventar, de fazer aquilo que eu não fazia, de aprender o que eu não sabia, de ir aonde eu não ia. Fala, crise me limita aonde eu sei operar, mas ela não limita a revelação do que Deus tem para te revelar. Aí que tudo muda, da glória a Jesus Cristo. Aí que tudo muda. Você tem que aprender a ter a sabedoria do céu, é convergir os processos ao seu favor, e não ficar dando legalidade e autoridade demasiada aos problemas da vida contra a sua vida. A fé, ela não vai negligenciar o problema, mas ela não vai dar ao problema autoridade demasiada, não vai dar autoridade em cima do que ela não tem que ter. Fala, o problema, as guerras, não tem autoridade de me destruir, a não ser se você der. Nós não estamos falando de um tipo de fé que negligencia o que está se passando, não. Mas uma fé que não dá autoridade àquilo que não tem poder na nossa vida. Quem está comigo dá glória a Jesus Cristo. Fala para o seu irmão, para de dar autoridade ao seu pecado. Fala, para de dar autoridade ao condenador, ao acusador. Fala, para de dar autoridade à mentira do diabo. Saia dessa frequência agora. Saia dessa mentira agora. Fala, eu repreendo a mentira da tua vida agora. Fala, eu vou ser usado agora como libertador na tua vida. Fala para ela. Fala para ele. Seja livre de todo engano do diabo. Toda mentira do diabo. Fala, nós temos uma ordem a ser seguida.
E Deus está te dando uma ordem. É tempo de você se ajustar ao chamado, ao que Deus está falando. O problema é que quando você sai da dimensão onde Ele fala, você padece. As coisas se fecham. Fica turvo. Eu venho de São Paulo para o Rio debaixo de uma... Pensa numa baita de uma dimensão de glória. Debaixo de uma palavra profética extraordinária. Estou te falando não de um homem simples, estou te falando de um grande homem de Deus que tem história nessa nação. E nações e nações. Profetizou algo tão grande para mim, mas tão grande. E naquele evento, eu passei, depois, alguns dias depois, dias imersos, os anjos me visitando, me levando para mostrar o novo ciclo da minha vida. Mostrou coisas extraordinárias. Falou coisas para mim muito pessoais, extraordinárias. Falei, Senhor, como é que isso tudo vai acontecer? Como? E visitações, não estou te falando de visitação pequena, estou te falando de materializações violentas de anjos. E não vinha com roupa de anjinho branco, não. Vinha com roupa de exército de guerra. Violenta, até terrível de olhar para eles, tão poderosos que eles são. Os anjos são extraordinários. Quando eles me visitam, falam comigo, às vezes você vai ver eles todos de branco, aquela coisa linda. Mas quando eles vêm para entrar na guerra com você, meu querido, e eles vêm na farda de guerra deles, eles são imensos, são poderosos na batalha, e você não pode minimizar o poder de Deus na guerra. Maior é aquele que está contigo na guerra, na batalha. Fala para o teu irmão, tu não vai perder essa batalha. Porque Deus está dando ordem a anjos, Ele dará ordem aos anjos, aquele que os teme, para os livrar de todo o mal. Você está entendendo que nessa noite Deus está movendo algo ao teu favor aqui? Aleluia! Eu, não sei, eu volto de lá e entro num processo, começo a sentir dores, começo a vir guerras. O inferno se levantando contra mim por causa das promessas. Eu falei, Senhor, por quê? O Senhor falou, você vai entender? O Senhor falou, eu quero todo o seu ministério e vocês em oração, porque vou preparar vocês para algo muito grande. Aí entramos numa campanha, estamos em oração. E na madrugada, na tarde, noite, são 3 horas de intercessão por dia, de oração. Tem grupo comigo na madrugada de 5 a 6, tem grupo de tarde, tem grupo de noite, de 11 à meia-noite. Estamos orando. Orando. O Senhor me leva nas madrugadas para ficar em cima do monte, passar horas de clamor e de oração. Eu ouço coisas extraordinárias. Eu estou na guerra. Mas eu subo para lugares altos para ouvir aquele que é mais alto que qualquer voz do inferno. Ele fala, não se preocupe. Eu estou contigo. Estou te treinando. Estou te mostrando o que você precisa ver. Aí nessa madrugada Deus me deu uma revelação e falou algo comigo. E o grupo que estava comigo de madrugada ouviu o que eu falei. Deus permite os inimigos se chegarem. Quando gigantes chegam. Quando nós estamos lutando com tronos, principados. O Senhor está nos dando uma revelação específica. Ele quer que você veja as áreas que você precisa se fortalecer mais. O Senhor falou para mim, olha a revelação que eu estou te entregando. Foi uma madrugada de ontem que eu falei isso. Aí é de hoje, eu falei isso, eu profetizei. Aí entrei. Quando eu profetizei tudo isso, acabou a oração da madrugada, eu fui descansar um pouco. E quando eu cochilei, Deus me levou em espírito para me revelar tudo o que eu profetizei e falei. E Ele foi me mostrando cada ponto que eu precisava enxergar, porque eu reconheci algo. Existe um tipo de revelação no meio da guerra chamada reconhecimento. Você reconhece o que Deus está te ajustando, você reconhece o que você precisa melhorar, você reconhece o que Ele está te direcionando, tudo muda a teu favor. Sabe, quando volta aquela dimensão de revelação, eu já acordo renovado e falei, obrigado. E o Senhor falou claramente comigo, isso aí eu estou permitindo para ajustar, porque é muito grande o que está vindo. Fala para o teu irmão, quando a luta é grande, é muito maior o que está chegando ao seu favor.
é muito maior. É muito maior. E não estou te falando de qualquer batalha. Uma atmosfera estranha. E não só eu, muitos do ministério vendo e passando a mesma coisa. E Deus falou para mim assim: esse é um ciclo de ajustes, preste atenção no que eu estou fazendo. E quando você ouve a voz de Deus, a direção ela chega ao teu favor. O que estava te afligindo, agora não te tem mais poder para aflição. Você renova a força para continuar na peleja. Davi, ele volta de uma guerra contra os filisteus. Ele chega em Ziclac, ele encontra todo o povo dele devastado, suas mulheres, seus filhos tinham sido levados pelos amalequitas. E ele estava em uma grande angústia. Todo mundo estava angustiado. Todo mundo queria matar Davi. E ele pega o colete sacerdotal. Ele vai na presença de Deus. Ele consulta o Senhor. E ele ouve a voz de Deus no meio da guerra. No meio da perda, da aflição, da grande angústia que ele estava, ele se esforçou. Fala para o teu irmão, se esforça um pouquinho mais. Pô, é só um pouquinho mais, pô. Às vezes nós queremos ser mimados na guerra. Fala para o teu irmão, toma cuidado. Fala, quando você está na guerra. Fala para o teu irmão, quando você está na guerra, não tem mimo. Fala, tem auxílio. É momento de lutar. Olha que história engraçada. 2 anos atrás, eu estava numa batalha. E não era qualquer guerra, não. Aí eu falei, pai, tá tão difícil isso. Que negócio é esse? Aí eu comecei a fazer mimo. Eu comecei a orar para ele me tirar daquilo. Aí eu entro em espírito. Aí vi um anjo assim olhando para mim. Tadinho dele, gente. Que negócio é esse, o profeta? Eu mudei na hora meu estado de espírito. E eu vi o anjo. Ele estava tirando uma chacota comigo. Tadinho dele, sendo sarcástico comigo. Levanta, profeta. Às vezes você cria uma tempestade no copo de água, você está dando poder demasiado a Satanás em situações que elas são tão pequenas e você que está aumentando a autoridade delas na sua vida. Teu problema de casamento já era para resolver tanto tempo. Mas tu está aumentando demais o negócio, cara. Tu quer ser mimado. E é verdade, quer ser mimado, não quer assumir responsabilidade, encarar o problema e resolver a guerra. Tem problema que só vai se resolver teu casamento, meu filho. Coloca, senta na mesa, cara a cara e resolve o problema logo. Eu tenho falhado aqui, você tem falhado aí. Opa, vamos resolve minha parte, tu resolve tua parte, tá bom, pronto. Se eu tenho algum problema com a Monique, é assim, senta aqui e resolve comigo aqui. É assim. É direto, fala, aprenda a ser direto. Deus está tirando os rodeios da tua vida. Quando você está na batalha, Ele te ensina. Seja firme, meu querido. Ele te ajusta, Ele está tirando os mimos de você, está tirando os excessos. Tem perdas que passamos, certas pessoas saem da nossa vida, é porque Deus está tirando os excessos de você, que trazia muita preocupação para você. Deus está purificando, está te tratando, está te modelando, porque Ele está te chamando para um tempo, fala um novo tempo. O tempo está diante de vocês, apega. O apóstolo Paulo diz, remi o tempo. Tome cuidado que quando as coisas se fecham para o teu lado, a atmosfera de Satanás, ele fez isso. Ele cerca o ciclo. Tira a tua capacidade de ver e de ouvir pelo Espírito. Ele quer que você julgue as coisas na carne. Discirna na carne. Para tentar uma oportunidade de tragar você. E Pedro diz bem claro para a gente, 1 Pedro capítulo 5, tome cuidado que Satanás, seu adversário, ele anda como um leão ao seu derredor, procurando quem possa tragar. Por isso não andais ansiosos, ou seja, quando a ansiedade ela entra, o diabo te traga. Porque a ansiedade ela é o oposto da fé, ela não tem compatibilidade nenhuma com o reino de Deus. A ansiedade ela te tira da dimensão da paz, e quando você não está em paz, você não consegue ouvir a voz de Deus. Fala para o teu irmão, aprenda a ter paz no meio das guerras. Fala, quem define a paz é você? Fala, é o quanto Jesus está em você. Fala, Ele é o príncipe da paz.
Meu filho, tem guerra que você vai vencer com palavra de sabedoria e paz, não com contenda, não tentando cortar a orelha do teu amigo, não tentando disputar razão. É quem é mais humilde é quem vence a guerra. Aleluia! Aleluia! Aprenda a vencer as batalhas com a dinâmica do céu. E Paulo nos dá um ensinamento extraordinário. Ei, faz bem aqueles que te perseguem, bem dizer os que te maldizem, alimente seus inimigos. Você vai ajuntar brasas vivas sobre a cabeça deles. Você tem que aprender a confundir teus inimigos. E Deus, Ele está agregando sabedoria para você. Às vezes temos um som de força, o espírito de oração, mas não tem o espírito de sabedoria. E às vezes entramos em guerra que não é para nós entrarmos. Fala para o teu irmão, escolha as guerras com sabedoria. Há guerras que Deus te permite, a guerra que Deus te leva, mas fala, toda guerra tem que promover, fala experiência, fala conquista, fala despojos. Bom, se você não tiver conquista nem despojos, pelo menos você tem que ter experiência. Tem guerra que eu não tinha nada, não recebia nada, mas eu saí com experiência. Ficava 40 dias com esses camaradas aqui no monte comigo, no meio do mato, só lutando com o diabo dia e noite. Não tinha conquista nenhuma, não tinha tempo, não tinha igreja, não tinha nada. Mas a gente saiu experiente. É verdade, não é? Tem uma fase da vida que você guerreia por experiência, não por despojo. Eu passei uma fase da minha vida em muitas lutas, eu não via nada acontecer. Nada. Lutava, cria, vai ser esse ano, vai acontecer, o instituto vai vir, Deus vai mandar, e nada. Mas eu estava crescendo, eu estava amadurecendo. Quando Davi está lutando no campo, pega leão, pega urso, não tem reconhecimento, não tem despojo nenhum, não tem nada. Mas ele ganha experiência, ganha história. As suas guerras, seus conflitos, seus altos e baixos, seus muitos pecados que você venceu e vai vencer o que tem que ser vencido, vai se tornar em história. Aleluia. Poder. Aleluia. Aleluia. Não é possível, irmão. Acho que eu estou pegando para católica aqui dentro, pelo amor de Deus. Sacou, teu irmão? Tu é crente, tu é católico, tu é o quê? Tu é budista? Sacode ele aí e fala o quê? Tu é o quê, rapaz? Fala pro teu irmão, você não é mais tradicional, não. Fala, tu é celestial. Fala, a sua ordem sacerdotal não é mais levítica. Fala, você não precisa falar hebraico para ter poder do céu. Fala, você não precisa de teologia para expulsar demônio. Fala, tu precisa ter revelação. Fala, o nosso sacerdócio não tem direito na linhagem de Levi. Fala, é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Hebreus capítulo 7, ele é sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque. Quem era Melquisedeque, meu querido? Sem genealogia, sem pai, sem mãe. Não sabia nada que ele esse homem. Já isso daqui lê na Bíblia. Espiritualmente, quem era Melquisedeque? Quem era o pai espiritual de Melquisedeque? Ele não era filho de pastor, mas ele era filho de um grande homem. Não precisava de teologia porque ele tinha revelação. Ninguém transferiu um legado para ele, ele gerou um legado. Ele é um modelo que traz reino do céu para a terra, da glória a Jesus. Fala, seguimos a ordem de Melquisedeque. Fala, somos portador da revelação. Fala, e não de religião. Fala para você, irmão, deixe de ser religioso na guerra. Fica indo para os cultos terapêuticos, quer psicanalista, mas não quer a revelação. É verdade, estou cansado, você gosta de pessoas ir para o culto dos psicanalistas. As pessoas querem lugar onde coloca curativo nas suas feridas. Meu querido, eu vou dar um tapa na tua ferida, irmão.
Vou ensinar você a ser mais forte na guerra, porque quem é meu filho fraco não suporta. Fala, deixe de ser fraco. Fala, deixe de ser covarde. Fala, seja mais forte. Ele diz ao fraco: eu sou forte, eu te fortaleço com a destra da minha justiça. Fala, decida essa verdade. E não vem de mimimi não, hein? Vem não. Vem que se tem negócio não. Depois que tu passa a guerra, tu vê isso tudo aí, te consola. Mas não fica te dando mimizinho não. Fala, ele é o meu consolador, mas não seu mimizador. Escute, discirna. O que está acontecendo? Tem alguma coisa tentando te perturbar? Te remover? Está te intimidando? É hora de você dar um grito. É hora de você dar um decreto. Satanás, você não vai passar mais desse campo aqui, daqui para cá. Hoje você vai ser silenciado na dimensão da minha alma. Eu não vou ouvir mais a sua voz, diabo. O perturbador está caindo hoje. O assolador da sua carne está caindo hoje. E eu sei, porque eu sinto a força do poder dessa palavra. É isso, é a igreja, isso aqui, ó, é um exército. Aleluia, ela é vibrante, ela é gloriosa. Aleluia. Aleluia, quem está comigo, dá glória a Jesus aí. Quem você é? É isso que você precisa saber. Aquele que te chamou. Eu já estou encerrando a mensagem, porque eu estou doido para pular na tua cabeça aqui. Vou voar aqui em cima assim, de agarrar num fogo. Você precisa ser incendiado pelo Espírito Santo. Sabe qual foi o segredo da minha vida, minha adolescência? Como é que eu venci os pecados, as guerras, as tribulação? Como é que eu venci meu pai dentro de casa? Tô brincando. Daí. Como é que eu venci meu pai? Sabe como é que eu vencia? Quando o negócio estava tudo ruim, eu ia para a igreja. E eu falava assim, já com Deus falando, Senhor, quando eu chegar lá, aí eu ainda escolhi por nome ainda. Usa o pastor Samuel, usa a missionária Márcia, usa fulano de tal para falar comigo hoje. E eu chegava na igreja, Deus levantava os vasos, e o nome que eu escolhi, a pessoa se levantava e ia pregar para mim. Ia ministrar profeticamente para mim. E às vezes eu passando a minha roupa de varão de fogo lá, passando ferrinho, meu filho. E eu falava, Deus, usa o pastor Samuel. Quando eu chegava na igreja, eu ia pisar no púlpito de diácono. O pastor Samuel cantando corinho de fogo, ele vinha profetizar cantando corinho de fogo. E eu dançava no corinho de fogo junto com ele, sapateava no fogo. Meu filho descia renovado. Toda vez que eu passava a guerra, eu ia para a igreja, eu pegava fogo, me renovava. Você tem que deixar o fogo queimar toda a palha que está na tua carne, cara. E esse fogo vai permanecer daqui a pouco, meu filho, não se preocupa. Fala, eu estou numa fase de transformação. E eu tenho que vencer os acusadores da minha alma. Fala, hoje é uma renovação para a minha vida nesse lugar. Fala, eu vou sair transbordando o Espírito Santo. Fala, não vou dar voz para Satanás me acusar não. Ele coloca fogo para queimar a palha, meu querido. Ele não tira a palha primeiro, ele coloca fogo. Fala, ele coloca fogo. A mão dele está limpando você aqui hoje. É isso que nos liberta. A igreja, ela é dependente do Espírito Santo. Você tem que ser dependente do Espírito Santo. Eu sei que tem momentos que o próprio Espírito nos leva a disciplinas, nos corrige, mas ele te levanta. Mas quando Satanás ele está em cima de você, ele quer que você fique prostrado e não se levante. Nenhuma das boas palavras que o Senhor tem falado, nenhuma caiu por terra. Elas estão reservadas numa dimensão chamada mistérios, que você vai ter que acessar ela pelo Espírito de Deus e vai descortinar todo o desígnio e bom propósito que Ele tem para a sua vida. Sabe? Se eu mostrasse para vocês, eu fiz 2 sermões. No minuto que eu subi lá em cima, depois que eu fiquei aqui dentro, aqui em cima, construí toda uma mensagem em 10 minutos. Mais de 40 e poucos pontos para tratar com vocês. Aí sabe o que eu falei? Ah, Deus,
Sabe uma coisa? Eu vou subir naquele altar, de tudo que eu vi, só coloca na minha boca o que o Senhor quer falar. Eu não quero acrescentar nem mais nem menos. Tu me deu o espírito de inteligência, de revelação, eu posso construir isso rápido e pregar debaixo de autoridade, e vai funcionar, porque são palavras santas que vem no meu espírito. Mas eu falei, Senhor, resume que esse povo, pega eles direto, sacode esse povo na terra, porque nós estamos num tempo que todas as coisas estão sendo abaladas. Fala, um tempo que nós estamos sendo abalados. Fala, as nações estão sendo abaladas. Meu filho, se você não conhece Bíblia, Hebreus capítulo 12, versículo 27, se não me engano, 27. E Deus vai abalar todas as coisas, só permanecerá aquilo que é inabalável. Ele vai remover toda a condenação da tua carne, e vai só deixar a justificação em você, porque a justiça dele é inabalável da glória de Jesus Cristo. Essa frase ainda outra vez indica a remoção das coisas que podem ser abaláveis. Isto é, as coisas criadas, para que permaneça o que não pode ser abalado. Fala toda a religiosidade, tudo que eu criei, todo conceito errado, que não foi revelado, que não pertence a ele, mas que pertence ao baixo. Fala a minha carne, a teologia, a astrologia, a psicanálise, fala o sistema dos homens, as boas organizações, elas não me sustentam. É só aquilo que é inabalável, é a presença, é a palavra que ele te dá. E ele está dizendo que ele está removendo as coisas que estão te atrapalhando. E Deus está removendo os acusadores da tua alma também. E eu quero saber quem os vai levantar para vir receber revestimento de poder e fé aqui na frente, meu querido. Quando nós estamos em crise, a Bíblia nos ensina, tempo de crise, tempo de correr para o altar. Tempo de guerra, vai para o altar. Tempo de luta, vai para o altar. Renova o teu altar. Os inimigos aumentam, aumenta a tua intercessão, aumenta a tua oração. A opressão aumenta, aumenta a tua adoração. E às vezes Deus faz isso, permite, vem os inimigos maiores para te tirar você da inércia. Está muito acomodado com a unção, está descansadinho, daqui a pouco começa a guerra. Você precisa continuar crescendo. Fala para o teu irmão, continue crescendo. Nós estamos como corpo de Cristo para crescer e evoluir. Fala, precisamos crescer e evoluir. Tem criança que cresce, mas não evolui a mentalidade. Tem criança que cresce, mas a saúde é deformada, a mentalidade. Processo de deformação do crescimento. A religião, ela dá o falso crescimento, ela incha, mas não desenvolve. Eu estou falando para pessoas que vão crescer e vão desenvolver no projeto que Deus tem para a tua vida, vão se tornar portadores das promessas dessa terra. E nós estamos vivendo um mundo, meu querido, que nós temos que aprender a batalhar, a guerrear, a permanecer. Fala para o teu irmão, permaneça nas promessas, na fé, na sua posição diante de Deus. Mais uma vez eu volto e repito isso. Silencie as vozes do acusador da tua alma hoje. Você vai silenciar hoje nesse culto toda voz demoníaca contra a sua alma. Eu com meus pastores vamos ministrar profeticamente sobre você. Eu estava com uma sensação, falei, o que está acontecendo com o povo que está aqui? O que está acontecendo com alguns irmãos que eu estava vendo no mundo espiritual? O Senhor falou assim, espíritos intimidadores. Agora não é hora de retrocesso. Não dê lugar ao diabo. Não dê ouvido à voz do inimigo. Você vai estar na frequência da voz de Deus nesse culto. Ele vai te dar a direção que você precisa. Você vai ouvir profeticamente Deus usar pessoas para você aqui nesse culto aqui, ó. Demônios vão cair.
Resistências de Satanás estão caindo hoje neste lugar. Ore em línguas agora, ore em línguas. Despojando todos os principados e poderes das trevas. E ele expôs publicamente a vergonha e triunfou em si mesmo sobre eles na cruz do Calvário. Fala, Jesus está envergonhando o inimigo hoje. Toda vez que você levanta diante de toda a tribulação que você está passando na tua alma e dá louvor a Jesus em meio à guerra, em meio à fraqueza, em meio à falência, é esse o momento que Satanás é envergonhado. Eu quero saber aqui, quem quer envergonhar o inimigo da sua alma hoje nesse lugar? Resistam os dias maus. Às vezes vemos de temporada de fortalecimento violento aqui dentro, porque Deus já estava preparando vocês para os dias maus que estavam chegando. Recebemos mensagem de apoderamento, recebemos um sonho extraordinário e daqui a pouco chega guerras. Mas elas para ser vencidas. A bênção ela já está sobre a tua vida. Às vezes nos perguntamos, Deus, como vai acontecer o que o Senhor tem me falado? Eu só quero dizer uma coisa que eu aprendi com isso. Quando Ele começa a fazer, vem da onde nós menos esperamos. Quando Deus começa a realizar a palavra dEle na tua vida, vai acontecer. Ele vai inverter toda a sentença de morte e destruição ao seu favor. E naquela noite o rei Arfaxades perdeu o sono, pediu o livro das crônicas, dos registros e leu a história de Mardoqueu que livrou ele da morte. E a transferência de bênção e a promessa se cumpre. Um Deus que inverte qualquer história de morte e destruição. O Senhor vai despertar pessoas do sono ao seu favor. Deus vai levantar pessoas de autoridade para entrar na tua causa e resolver o teu problema. Estou profetizando, eu não sei com quem eu estou falando aqui, mas esta palavra está sendo colocada no meu espírito. O Senhor está levantando pessoas maiores do que nós ao nosso favor. A partir de hoje está se levantando autoridades ao seu favor para remover você de toda condenação, recessão, miséria, guerras da tua carne. Deus traz homens e pessoas que vão te dar uma palavra, vão te dar um acesso, e Ele começa a mudar a circunstância ao teu favor. Deus está falando com alguém aqui? É assim que Ele faz. É assim que Ele faz. Quando Deus quer honrar alguém, Ele transfere honra. E você vai receber uma transferência de honra. Tu é pequeno, tu é indigno, incapaz, Ele faz. E vê um reconhecimento do céu, um assentamento de novas dimensões que você vai viver a partir de hoje. Eu quero profetizar isso na sua vida aqui agora. Se você crê que você entrou nesse lugar para ouvir essa palavra e receber uma bênção nesse lugar, esta palavra para derrubar os inimigos acusadores da tua alma. Meu filho, a palavra é espada. A espada está cortando esse lugar contra a cabeça de Satanás aqui dentro. Aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Ele transforma a morte em vida. Ele muda qualquer circunstância. Ele está mudando circunstância de pessoas que não estavam conseguindo vencer a partir de hoje aqui dentro. Você vai escrever profeticamente na sua mão: a partir de hoje é o último dia que eu fico voltando os ciclos das mesmas circunstâncias que me aprisionavam. Eu quero saber, alguém pega essa palavra agora?
A partir de hoje eu estou profetizando. Eu não subi nesse altar aqui em vão. Hoje o dia foi cansativo para mim. Mas o Senhor me fez subir aqui em cima. E vai ser uma descarga dessa unção. E essa palavra está removendo o coração de muitas pessoas aqui dentro. Espíritos de maldição, espírito de condenação, espírito de recessão, espíritos que bloqueiam os seus caminhos. Isso vai sair da sua vida. Fica de pé dando brado de glória nesse lugar. Dá uma salva de palma para Ele. Repete comigo, fala: eu não pertenço mais a um reino de trevas, mas um reino de luz. E Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do seu Filho amado, para o reino de luz. Versículo 12. Nos tornou digno de participar da herança dos santos no reino da luz. Você não só foi perdoado pelos pecados que você um dia cometeu, mas você foi perdoado por todos os pecados que você também cometeria na sua vida. Ele não só te proveu para você perdão do seu passado, mas do seu presente e todo o teu futuro. Ele não só te livrou dos demônios do seu passado, mas te livrou hoje e vai te livrar amanhã. Ele não te deu uma salvação medíocre, não, meu filho, que depende de rituais para ser salvo. Ele te proveu uma salvação completa. Para hoje e para a eternidade. Sabe, às vezes você vem no altar só para aceitar Jesus de novo. Meu filho, se aceite em Jesus, porque Ele já te aceitou há muito tempo. Se aceite nele a partir de hoje. Você fica correndo atrás de coisas que já está em posse da sua herança, e Ele já te deu tudo, e você fica correndo atrás de coisas que Ele já te deu, tentando conquistar o que já está em suas mãos. Você tem que aprender a acessar o que te pertence. Ele diz que tudo virá até ti, todas as bênçãos correrão atrás de ti. Eu morava numa favela, e de lá Ele me tirou na mão dele, não na minha mão, não foi pela minha força. Eu estou dentro de casa e de repente o céu abre, começa a ter visões e fala assim: se prepara que eu vou te colocar fulano com você. Estou te abrindo portas. Eu estou mexendo na nação. Estou falando com pessoas grandes dessa nação a seu favor. Eu entro em espírito no meio de líderes que eu nunca vi pessoalmente, mas sei quem eles são. E eu vejo eles numa reunião falando do meu nome. E quem está em espírito consegue ouvir essas coisas? Eu falei: E eu espero, creio. Falei: estou esperando. Antes das coisas acontecer, eu vejo. Porque eu ando no meu desígnio, e quem anda no desígnio, tudo no mundo espiritual, no nosso espírito, eu ando numa atmosfera, uma dimensão chamada feito. E na dimensão terrena, dia após dia, elas vão acontecendo. E você precisa estar em espírito para isso acontecer na tua vida. Viver no espírito, andar no espírito. O evangelho é espiritual. Não é teológico. Não. Você não consegue estudar Deus, você experimenta de quem Deus é. Ele dá a natureza dele para você. A sua mente racional não consegue compreender Deus. Mas você tem uma natureza onde habita o Espírito Santo em você. E Deus se revela em você. E Ele fala: todos me conhecerão, porque eu habitarei neles. Eu andarei com eles. Você vai continuar ainda permitindo a mediocridade, as condenações roubar você? Chega uma hora que você tem que tomar uma decisão. Eu não sou mais refém dos pecados, não sou mais refém desses pensamentos, não sou mais refém dessa dimensão. Eu quero viver na dimensão da glória do reino.